eu fiquei um bocadinho em briga com o Senhor porque eu estava de manhã a preparar-me, porque Ele me deu um pensamento, especialmente um texto que há bem pouco tempo eu ministrei aqui. E eu digo assim, mas eu preguei isso há tão pouco tempo. Sim, mas eu vou-te dar uma coisa nova. E eu fiquei então motivado para ministrar algo que há bem pouco tempo, pelo menos o texto que vamos namorar é o mesmo. Como pode Deus fazer da nossa vida, ou fazer na nossa vida, algo grandioso? Vamos dizer juntos? Como pode fazer na minha vida algo grandioso? Jovens, vamos dizer juntos? Como pode fazer... Há ali jovens também, ali. E mais, quem é que está aqui jovem? Estou a ver ali outro. Levanta as mãos, até 35 anos. Baixa a mão, seu malandro. Ali o Silvano a levantar a mão. Baixa a mão no não. Jovens, até aos 35. Hã? Como, vamos dizer juntos, só nós, jovens. Eu tenho 55, mas vou incluir. Como pode Deus fazer algo grandioso na minha vida? A palavra grandioso significa o quê? Alguém me quer dizer também? O que é Deus fazer algo grandioso? Não ouvi. Grande já é grandioso. Peço desculpa. No mínimo dá-me um sinónimo. O que é Deus fazer algo grandioso? Muito bem respondido, podendo melhorar a resposta. Algo que humanamente eu não consigo fazer, certo? Algo sobrenatural. Deus quer fazer isso na sua igreja. Você sabe porque é que Deus não faz? Por causa das respostas que vocês ouviram. Quem foi que disse ali obediência? Quem foi que disse fé? Acho que foi fé, foi o Ícaro, não foi? Foi fé que tu disseste? Ajuda-me. Compromisso. E o Lázaro, o que é que disse? Não perguntei. Cris, o que é que tu disseste? Se permitirmos. A filha disse o quê? Oração. E a Michelle? Buscar Deus. Ou seja, eles quase que já pregaram. Porque Deus só responde, só torna a nossa vida grandiosa se nós deixarmos. Não há outra forma. Deus não nos obriga a fazer nada. Você acredita nisto? Deus não obriga ninguém a fazer nada. E Deus só faz, e algo grandioso é algo acima daquilo que é a minha capacidade. Porque aquilo que eu consigo fazer, diga para quem estiver ao seu lado, Deus não fará. Deus não faz o que tu consegues fazer. O que é natural eu faço, o que é sobrenatural Ele faz. O que é natural eu alcanço, o que é sobrenatural eu só alcanço se eu buscar, como alguém respondeu e bem. Então, o que é que Deus quer fazer em nossa vida? Mateus 11, 28 diz algo que para muita gente não entende. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou volta ao 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós no Ser falámos na última lição sobre crescer, sobre aprender como Jesus. E nós precisamos de entender que Jesus também disse, aprendei de mim. Se eu quero que Deus faça na minha vida algo grandioso para além do que é natural, eu preciso de vir a Ele, eu preciso de aprender dEle e eu preciso compreender os princípios dEle para a minha vida. Em Jeremias 18, é o texto que há bem pouco tempo eu perguntava numa meditação, em que mãos tu estás? Quem é que se lembra dessa pregação? Alguém se lembra? Então quer dizer que vale a pena pregar que ninguém se lembra. Quando o apóstolo Paulo, ele
Ele disse: não me cansarei de vos dizer as mesmas coisas até que Cristo seja formado em vós. Lembram-se? E o apóstolo João tinha uma mensagem repetitiva que dizia: eis que vos trago um novo mandamento. E qual era o mandamento do apóstolo João à igreja? Que vos ameis uns aos outros. Ou seja, andava sempre a pregar a mesma pregação. Então nós temos que entender que às vezes é preciso insistir. Deus queria que o seu povo, X em X de anos, lesse a palavra, para que pudesse fixar. Ele até dizia: marca a palavra em todo o lugar, escreve-a na tua testa, escreve nas tábuas, escreve na porta, para que não te esqueças. Ensina ao menino o caminho em que deve andar, porque quando ele chegar a velho, não se esquecerá dele. E eu quero vos dizer porque é que o sobrenatural não habita em nossa vida, porque é que nós não vivemos uma vida numa maior grandeza espiritual. E de acordo com Jeremias 18, 1 a 6, que nós vamos ler, Jeremias 18, 1 a 6. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus em Jeremias. É um texto realmente que eu, no meu ministério, antes de ser pastor, que eu tornei-me pastor aos 30 anos, estou a fazer, não tarda, 25 anos de ministério, mas diz que, eu lembro-me quando era jovem, devia ter 18, 19 anos, ministrar esta palavra. E era algo que mexia na minha vida. E nós muitas vezes não entendemos, lemos tantas vezes a mesma coisa, que deixamos de dar valor. Eu hoje de manhã, eu estava-me a vestir e veio ao meu espírito este sentimento que nós somos a geração mais privilegiada que a Terra já conheceu. Nunca o mundo viveu tão confortável. Nunca o mundo teve tanta fartura. Eu sei que há pessoas a morrer de fome, eu sei. Eu sei que há pessoas a viver em condições miseráveis, também sei. Mas nunca houve uma geração tão confortável a viver, tão abençoada a comer o melhor, a comer coisas até que fazem muito mal, mas que são agradabilíssimas. Nunca houve tanta coisa para nos tornar uma vida gostosa, luxuosa. Até o pobre consegue viver com conforto. Você entende o que eu estou a falar? Nós temos tudo. Temos roupa confortável. Antigamente, para ter uma roupa, era preciso muito dinheiro, era preciso condições para adquirir determinada roupa confortável. Hoje nós olhamos para um guarda-vestidos do tamanho desta parede, como há pessoas que têm, mas é verdade, há pessoas que têm, e elas não sabem o que vão vestir, porque têm tanto para escolher. O mais pobre dos pobres em Portugal tem um roupeiro cheio de roupa que não sabe o que há de vestir. Nós temos todas as condições para viver confortavelmente, de tal maneira que nos esquecemos de ser gratos. E o que nos leva a não... E eu vou dizer uma coisa que eu não concordo. Vou dizer o que eu não concordo, porque eu acredito que há pessoas ricas, com tudo, que podem viver uma vida excepcional com Deus. A maioria das pessoas hoje não buscam Deus e não vivem algo grandioso da parte de Deus, porque já têm tudo. Porque nós concentramos a nossa vida àquilo que é financeiro. Nós concentramos a nossa vida àquilo que é material. Nós classificamos o sucesso de Deus na nossa vida pelo carro, pela casa, pelo emprego, por coisas que não têm qualquer sentido. Eu acredito na prosperidade dada por Deus a muitos homens. Acredito que Deus não dá riqueza no sentido milionário a toda a gente, porque nem todos conseguimos, nem todos seremos, mas eu acredito numa vida feliz com Deus e uma vida do sobrenatural até na pobreza. Pobreza não é pobreza miséria, é aquela pessoa que tem os seus recursos limitados. Eu costumo dizer, eu sou próspero, mas não consigo comprar tudo. Eu não consigo comprar um avião. Eu não consigo ter um Ferrari. Não tenho dinheiro para comprar. Mas consigo ter 3 carros em casa. Tenho uma motorizada e várias bicicletas. Sou um homem próspero. Bastava-me uma casa e Deus deu-me já tantas. Já tenho uma série de casas que Deus me deu, com a sabedoria que me deu para adquiri-las. Mas não consigo comprar um apartamento em Nova Iorque. Então tenho recursos limitados. Mas há pessoas que não têm. Há pessoas que compram o que querem. E podem ou não podem ser felizes. A felicidade de Deus em nós
ou a felicidade não é composta por dinheiro. Há dias um rapaz estava a comer uma coxinha brasileira num café e ele... Eu não sei que a conversa veio parar, se eu tivesse 200 mil euros como você tem na conta, eu também era feliz. Eu disse assim, por acaso não tenho 200 mil euros, queres ver a minha conta? Hã? É pena. Porque as pessoas confundem dinheiro com felicidade. Eu estava a dizer, tu podias ter 1 milhão, 10 milhões de euros, por acaso não tenho. Se fores ver a minha conta ficas admirado. Mas Deus todos os dias me dá o que eu preciso. Cuidado, porque nós perdemos a noção do que é Deus na nossa vida. Deus é o recurso mais lindo que nós temos. Deus é a bênção maior da nossa vida. Deus é aquele... Ouça, entre ter milhões de euros e ter Deus, eu escolho Deus. Porque quando eu tenho Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Porque Ele disse que tudo o que eu pedir em nome dEle, acreditando, eu receberei. E eu queria dar alguma luz pequena sobre como pode Deus fazer da nossa vida algo grandioso. Vamos agora ler Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, verso 1 do capítulo 18, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga amém. Dê um glória a Deus. Queridos, uma coisa importante que nós temos que entender para que Deus possa pegar na nossa vida e fazer algo grandioso, e eu vou começar pela parte que você menos entende, é não procurar ser grande. Diz para quem está ao teu lado, não procure ser grande. Porque o meu Jesus ensinou que quem quer ser o maior, seja o servo de todos. Se tu queres que Deus faça algo grandioso em tua mão, não procures isso. Procura outra coisa. Eu acredito, irmãos, eu acredito piamente que um grande avivamento vai acontecer neste concelho. E eu acredito que somos parte disso. Eu acredito também que vocês estrangeiros que estão connosco, que estão a abençoar as comunidades pelo nosso país, podem ser a maior bênção da Europa, a maior bênção de Portugal. Depende o propósito com que vocês estão aqui. Talvez vieram com o propósito errado e Deus quer transformar esse propósito. Tu estás aqui para ganhar almas, estás aqui para ser missionário, estás aqui para ganhar vidas para Jesus, estás aqui para fortalecer a igreja do Senhor, pode ser a ICIR. Não é? Não precisas de, como muitos andam por aí a fazer, a partir igrejas e dividir igrejas, mas tu podes ser uma bênção se tão somente tu estiveres no lugar que Deus quer, o lugar que Deus te planta. E a primeira coisa que eu quero que tu entendas é que precisas, para que Deus faça algo grandioso na tua vida, precisas de ouvir a voz de Deus. Olha o que diz o texto 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Teve que vir a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias é dos profetas que mais chorou, que mais lagrimou. Eu até acredito que mais sofreu. Você acredita nisso? Leia a história de Jeremias. É um homem que via um povo completamente rebelde. Via um povo que não aceitava, que mentia, que estava depravado. Ele vivia uma geração muito similar àquilo que estamos a viver nos nossos dias. Um povo, em termos de comunidade, em termos de religiosidade, os profetas mentiam, diziam o que o povo queria ouvir. E nós, igreja, irmãos, temos que entender, se queremos que Deus faça algo grandioso na nossa vida, nós temos que ouvir a sua voz. Eu quero-te começar a explicar o que é ouvir a voz de Deus. Porque muitos daí acham que ouvir a voz de Deus é um profeta falar-te. Eis que o Senhor te diz. Ouvir a voz de Deus começa por compreender a sua palavra. Ouvir a voz de Deus começa por aprender o que está aqui e obedecer a ela. Ouvir a voz de Deus não é
ter que ir ouvir o profeta lá, ou não sei aonde, ou ir daqui à China para ouvir um grande pregador. Ouvir a voz de Deus é pegares na sua palavra e vergar-te a ela, inclinar-te a ela e esperar que ela te diga o que está certo e o que está errado. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim. Nós temos que aprender dele. Se tu não consegues obedecer àquilo que está aqui, que é básico, e irmãos, não estamos a falar questões teológicas difíceis de compreender ou pontos de vista onde realmente não há bom consenso, porque existem pontos doutrinários da Bíblia que não há um consenso perfeito entre cristãos que acreditam que vão estar todos com Deus, mas com pontos de vista diferentes em termos teológicos. Compreender o que é básico. Ouvir a voz de Deus obedecendo àquilo que é básico. Diga básico. Básico é qualquer coisa simples. Ou seja, tal como a tua vida natural ela alcança o que a tua mão procura e busca, o básico da Bíblia é aquilo que é o A e o U da Bíblia. O apóstolo Paulo até disse, e em Hebreus, que ninguém sabe o que escreveu também, quem escreveu diz que os rudimentos da doutrina. Lembram-se? E Paulo dizia, eu queria vos dar um manjar, mas vocês ainda não se passam do leite racional, do leite, da papinha. Porquê? Porque eu queria vos dar uma feijoada. Não se dá uma feijoada a um bebê recém-nascido. Ou dá? Às vezes nós nas comunidades temos pessoas com 30 anos de crente, mas que não se pode dar uma feijoada. E eu creio, irmãos, que nós temos que começar por entender. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo, Deus falou de uma forma muito pessoal a Jeremias. Deus falou que realmente Jeremias precisava de entender algo naquele dia. E eu, quando ministrei há bem pouco tempo esta mensagem aqui sobre em que mãos tu estás, eu dizia, Jeremias já não acreditava na restauração do povo. Quem é que se lembra disso? Ele não acreditava. Sabe porquê? Porque estava um povo obstinado, estava um povo difícil, estava um povo que rejeitava a palavra, estava um povo terrível. E, meus amados, por sabermos a verdade não significa que a vivamos. Por conhecer a verdade não significa que a sigamos. Então que nós tenhamos cuidado. O Jeremias estava ali a ouvir, Deus falou com ele, mas ele teve que permitir que viesse a ele a palavra de Deus. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas se dizem cristãs que têm fé, mas não permitem que Deus lhes fale. Não permitem que a palavra... Por exemplo, imagine que você não gosta de mim, ou tem alguma aversão à minha pessoa. O facto de eu estar a ministrar a palavra gera... Se entendem? Stop. Eu posso dizer a maior verdade de todos os tempos. Posso dar a melhor mensagem que o homem pode dar. Posso estar a ter revelação divina direta do Espírito Santo. Mas este afastamento faz com que tu rejeites o que eu estou a pregar. É bloqueio. E esse bloqueio faz-te perder a bênção. E é interessante, irmãos, que nós temos que permitir que a voz de Deus soe na nossa vida. Nós temos que permitir que a palavra de Deus deixe ao nosso coração. Note o que é que a palavra de Deus é. Se ouvires a minha voz, não endureceis o vosso coração. O que é que Deus diz? Se tu quereres, farás coisas grandes, farás proezas. Mas em quem é que Deus habita? É naquele que, ouvindo a sua palavra, a cumpre. Então, há necessidade de nós entendermos, de acordo com aquilo que entendemos também em Jeremias, há necessidade de que nós permitamos que a palavra de Deus deixe ao nosso coração. Não há outra forma, meus queridos. Tu podes saber demais da palavra, mas se ela não faz parte integrante da tua vida, a Bíblia diz que tudo foi feito pelo poder da palavra. Diz ou não diz? Céus e terra foram feitas pelo poder da palavra. Há uma coisa interessante no princípio de Deus, que diz em Gênesis 1, no princípio, não é? A terra estava sem forma e estava vazia. Estava ou não estava? E o Espírito, que era a pneuma, a palavra original, pairava sobre as águas.
A água simboliza a palavra. E o Espírito, não é? Que é a pneuma, que significa sopro, vento ou espírito, não é? Pairava. Quando houve a palavra haja, tudo se transformou. Então nós podemos dizer, eu sou uma pessoa espiritual. Eu sou uma pessoa que sinto coisas. Eu sou uma pessoa guiada. Mas deixa-me dizer-te, se a palavra de Deus não tem efeito na tua vida, alguma coisa não está bem. O Espírito de Deus só atua quando há a palavra. Eu posso crer, eu posso acreditar em muita coisa, mas se eu não declarar, a coisa não acontece. Por isso que Deus diz que para nós declararmos, por isso que a Bíblia diz que da boca sai vida ou sai morte. Há necessidade da igreja declarar. Não é em vão que Jesus nos fez testemunhas suas e disse, ide por todo o mundo, pregai. Pregar é o quê? É estar mudo? É um monólogo? Pregar é uma mímica? Não, pregar é falar a palavra. Declarai, em meu nome fareis isto. É preciso declarar. E nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus tem que descer a nós. E o Espírito Santo também tem que estar em nós. Porque é que há pessoas que até sentem do Espírito Santo coisas e elas não acontecem, porque não declaram. E porque é que há pessoas que declaram muito a palavra e também nada acontece? Sabe porquê? Porque o Espírito Santo não está nela. Palavra sem Espírito não funciona. É preciso a pneuma estar lá junto com a palavra, o verbo estar lá. Sem isso Deus não atua. Por isso que nós temos que entender, para que Deus possa fazer coisas grandes em nossa vida, há que ouvir a palavra. Há que tomar posse da palavra. E há que compreender a ordem de Deus para a nossa vida. O verso 2 diz, e veio a palavra de Deus dizendo, levanta-te e desce. Deus dá-nos ordens. E o que é que tu fazes com as ordens de Deus? Se tu queres que Deus atue na tua vida de forma grandiosa, tu tens que ouvir a sua voz e tens que obedecer à sua voz. Veja o que é que Jeremias fez. Ele pegou nele, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir a minha voz. Até parece que ele já não estava a ouvir a voz de Deus. Eu creio, irmãos, que nós precisamos de entender o que é isto. Porque nós confundimos profecias, profetas, com muita coisa. Nós temos que entender que Deus quer falar à nossa vida, mas tudo começa por entender a sua palavra. Tudo começa por entender o que Ele nos quer falar. Se tu não obedeces no básico, como é que Deus te vai usar no grandioso? Eu não entendo hoje, a maioria das pessoas tem uma atitude de revelações e de ministrações que depois não combina nada com a sua vida. É triste quando alguém, em nome de Deus, declara coisas que ele mandou dizer e que não mandou. Porque a palavra de Deus, no homem, só atua se o Espírito Santo ordenar. Não é em vão, e ouça o que eu vou dizer, talvez você está a ouvir coisas que se calhar nunca ouviu. Ou já ouviu ou perdeu da visão. Quando Jesus pede autorização ao Pai para ressuscitar Lázaro, quem és tu para fazer o que Deus não manda? O próprio Jesus nos ensinou. Nós estamos no nosso curso Ser a aprender a ser como Jesus. E se queremos aprender a ser como Jesus, temos que imitá-lo ou lutar para ser iguais a Ele. E Ele pediu autorização e Ele declarou, eu sei que sempre me ouves. Lembram-se? Eu sei que sempre me ouves. Será que eu estou diferente de Jesus? Jesus também sempre me ouve. Pode não me responder por coisas que eu não pratico, por causa de atos que eu faço. Deus quer fazer algo grandioso em nós e através de nós. Primeiro, lembram-se o que é que foi? O primeiro que eu disse? Não busques ser grandioso. Busca antes o grandioso. Não busques ser grande. Busca aquele que é grande para que tu sejas pequeno.
Paulo era um homem grande, Saulo de Tarso era um homem reconhecidamente pelo mundo como um homem grande e elevado na sociedade, naquela geração. Mas Deus lhe deu Paulo, que significa pequeno, para que Deus fosse grande. E talvez por isso ele foi o melhor escritor, o homem mais fundador de igrejas da história da igreja da patrística. Meus queridos, temos que compreender que a ordem é levanta-te. Levantar significa agir e desce significa obedecer. Quando Deus diz levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu quero vos dizer, irmãos, nós temos que entender o que Deus quer. Primeiro, Deus quer que tu te levantes. Não é caído que Deus te vai usar. Não, pode ser prostrado na sua presença que Ele te vai usar. Mas Ele quer que tu te levantes, Ele quer que tu ouças a sua voz e Ele quer que tu obedeças à ordem dEle. Sabem, meus irmãos, será que Jeremias, no lugar onde estava, Deus não podia falar? Deus já iniciou a sua conversa com Jeremias. Deus queria mostrar a Jeremias como há um caminho mais excelente. Há um caminho que não está nas tuas mãos. Há um caminho que só entra na tua vida se tu aprenderes a ouvir a sua voz, se tu aprenderes a obedecer à sua voz, se tu buscares a Deus com todo o coração. Deus não se revela quando tu estás em prostituição. Deus não se revela quando tu estás em murmuração. Deus não se revela quando tu estás a fazer aquilo que é errado. Deus quer se revelar quando tu estás no lugar certo, quando estás a buscar a Deus com todo o teu coração. Não é em vão que Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Meus amados, o Senhor diz no versículo 2, lá te farei ouvir. Para ouvir temos que agir e temos que obedecer. Ai não, pastor, primeiro diga-me o que é que Deus quer que eu faça. Não! Tu não precisas que Deus diga, está escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, eu não vim para julgar vocês, mas as palavras que eu vos dou, as palavras do meu Pai, essa vos julgará. O Senhor Jesus disse, quando alguém pediu um sinal, sabe o que é que Jesus disse a eles? Lembram-se que chegaram ao pé de Jesus e queriam comer do maná. E queriam maná do tempo de Israel. E sabe o que é que Deus disse? Não, vocês têm o profeta Jonas. Vocês nem concordam, nem acreditam, nem gostam dele, porque acham-no um cobarde. Mas ele não foi cobarde. Ele foi medroso. Ele teve medo. A cobardia dele tem a ver com um princípio e um receio. Como é que ele podia pregar uma mensagem tão dura a um povo homicida, a um povo que matava? Quantos de nós estaria dispostos a fazer o que aquele homem fez? A gente critica Jonas, mas Jonas ouvia a voz de Deus. Jonas tinha intimidade com Deus. Deus não se revela na falta da intimidade. Deus não se revela a beber copos. Desculpe, podes beber um copo, se não te embriagares. Mas Deus não se revela quando estás a dizer mal ou quando tens um coração ferido. Jonas era um homem de Deus. De tal maneira que Deus lhe deu a missão que não sei se algum de nós a punha em prática. Era como Deus agora dizer-te, vai àquela favela, àquele homem que mata toda a gente, que eu lá te vou ministrar algo. E tu sabes quem lá chega, morre. E Jonas era para morrer. Jonas, de acordo com o pensamento humano, era carne para canhão. E Jonas fugiu. Jonas teve medo. Deus deu-lhe uma missão que era uma coisa muito difícil. E pregar a um povo que matava pessoas, um povo sem amor, um povo destruído, de tal maneira que Deus quis destruir aquela terra. Porque não havia remédio para aquela terra. E o que aconteceu? Jonas fugiu. Fugiu de cumprir a missão que Deus lhe deu. Eu vim para o ministério um dia que estava a pregar sobre Jonas, na Cadarroeira. Cadarroeira é perto de Caldas de Rainha, muito próximo de Alcobaça. E eu pregando aquela palavra saí a chorar amargamente, porque eu estava a fugir do ministério. Por isso que aos 30 anos vim para o ministério. Podia ter vindo aos 18, quando recebi 18, 19, quando Deus me chamou. Mas fugi.
A prosperidade estava na minha mão, Deus me dava tudo o que eu precisava, mas de determinado momento o Espírito Santo tirou-me o prazer daquilo que eu tinha muita alegria e começou a contender comigo de tal maneira que não me daria nova oportunidade. E quando eu fui pregar para os outros a mensagem de Jonas, que naquele tempo eu anotava a congregação onde preguei para passar a mesma mensagem por todas as congregações, porque eu fazia 18, 20 cultos por mês, éramos muitas congregações naquele lugar, e quando eu preguei ali, o Espírito Santo disse-me: "O Jonas és tu, andas a fugir daquilo que eu te mandei fazer." E naquele dia eu mudei de vida. E eu não tinha uma missão tão espinhosa como a de Jonas. Não é fácil pôr em prática aquilo que Deus nos manda fazer. Até Jesus disse: "Pai, se é possível, passa de mim este cálice." Porque a cruz não vai ser fácil. A cruz não é fácil. Levar o pecado da humanidade. Pai, se é possível. Todavia não se faça a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Disse Jesus. Meus amados, Jeremias, ele teve que descer à casa do oleiro para ouvir. Ele teve que agir, muitos ouvem a sua voz. E diz a Bíblia, endurece o seu coração. Irmãos, é incrível como nós olhamos para certas vidas e não progridem espiritualmente. Pessoas que foram salvas, libertas, transformadas pelo poder de Deus em determinado momento da sua vida, com 10, com 15, com 20, com 30 anos de crente, param, estagnam, não avançam mais. Acho que está bom para eles, já sou dizimista, já ajudo a igreja, vou a todos os cultos, até faço parte, até isto, até aquilo. Mas, amado, a nossa vida não é para parar. Tal como a cruz não é lugar de paragem, é lugar de passagem. Na cruz para-se para receber perdão, para-se para receber libertação, para-se para receber uma nova vida em Cristo, mas o caminho depois da cruz, tal como era o caminho do altar, naquele lugar grandioso, o tabernáculo, o templo, ali não é o lugar de paragem, ali é o lugar de passagem. Por isso que o véu do templo se rasgou para podermos chegar ao Santo dos Santos. Nós não paramos na cruz, nós passamos pela cruz, porque a cruz está vazia, Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo foi rasgado para podermos entrar na sua presença. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, igreja, temos que entender, amados, não basta ouvir a voz, não basta saber o que é que está escrito, não basta saber qual é o plano de Deus, há que vivê-lo. Há que desenvolvê-lo e depois há que ter o Espírito Santo para ser guiados, porque só são filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia não diz que são filhos de Deus os que sabem da Bíblia. É os guiados, porque aquele que é guiado é porque a presença do Espírito Santo está nele. Amados, Deus nunca manda fazer nada para dividir a sua igreja. Deus nunca manda fazer nada para estragar, para falar mal uns dos outros. Deus nunca manda fazer nada para criares o teu património espiritual. Deus, tudo o que Ele manda fazer é em benefício do próximo. A missão da igreja não é ficar rica. A missão da igreja não é construir templos. A missão da igreja não é ter bons carros. Embora tudo isso possamos ter. Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é ter os 5 ministérios. A missão da igreja é desenvolver os dons da igreja, porque é para a edificação da igreja. E quando eu recebo o dom, quando eu recebo do Espírito Santo algo, é para a edificação da igreja. Amém? Igreja, temos que aprender. Quando Jeremias ouviu, ele obedeceu. E então temos que entender, Hebreus 3,15 diz, se ouvires, e olha que isto repete-se em vários lugares da Bíblia, este mesmo versículo. O terceiro aspecto, ou quarto, ou quinto, conforme aquilo que tu estás a apontar, deixaste estar nas mãos do oleiro. Porque o verso 4, ele diz uma coisa incrível. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos.
Eu não sei quantos de nós entendem que somos barro. Nós não somos barro só porque Deus pegou no pó da terra e fez o Adão. Nós somos barro porque o barro é moldável. Alô? Tu não és barro só porque Deus um dia se lembrou da terra fazer o ser humano. E a carne que aqui está virá pó de novo. Quando morremos e vamos sepultados. Agora virá cinza em muitos casos. Mas pronto, qualquer das formas vai lá para o pó na mesma. A volta tudo ao mesmo sítio. Olá, Corine. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus, ao dizer que nós somos barro nas suas mãos, somos barro para Ele nos moldar. Quem te molda não és tu. Nem é a tua mulher, nem o teu marido. Não é o pastor, é Deus. Agora há que perceber se eu os deixo ser moldado ou não. Os nossos jovens lindos, que estão numa geração diferente da nossa, ainda ontem em reunião da Assembleia Geral da Igreja, estávamos a falar sobre os jovens. Os jovens, sendo eles uma geração moderna, eles não podem chocar a geração antiga. Nem a geração antiga chocar a geração moderna. Mas quem os molda dentro de um padrão moderno tem que ser Deus. Ou não tem? Porque Deus não muda a sua palavra. Deus ajuda-nos a compreender a forma de trazer a sua palavra à geração que vivemos. Eu estou crente que Deus daqui a 100 anos, se isto continuar como está, estou absolutamente crente que eu seria um mau pregador, se eu fosse pregar daqui a 100 anos como prego hoje. Porque se calhar não conseguiria atingir ou alcançar a geração. Vocês entendem? Se o meu pastor Moutinho, que Deus já o tenha, como dizem os católicos apostólicos romanos, que Deus o tenha, que já faleceu, viesse pregar hoje aqui, se calhar a gente hoje tinha alguma dificuldade Se há 100 anos um pregador chegasse aqui para pregar da mesma maneira, a palavra não muda, a forma a que muda. E nós, igreja, temos que deixar Deus moldar a sua igreja. Eu tenho que ser moldável. Eu tenho que permitir. Quando Deus diz aqui a Jeremias que quem faz a obra é Ele, quem molda é Ele, Ele está-nos a dizer, para de pensar que és tu que mudas o povo. E eu tenho entendido e aprendido nos últimos anos que não vale a pena massacrar as pessoas, porque se elas não querem, porque são teimosas. Mas se tu deixares Deus moldar-te, aí tudo vai mudar. Grandiosidades vão acontecer por tua causa. Deixa Deus moldar-te. Para de ser teimoso. Coloca-te nas mãos de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Só nas mãos de Deus há que podemos ser moldados. Não és nas mãos do pai, da mãe, do irmão. O pai, mãe, irmão, amigo, crente, pastor, só nos ensina o caminho, certo ou errado. Às vezes também ensina errado. Mas quem molda a nossa vida é Ele. O caráter, os princípios, até a nossa própria vontade. A Bíblia diz em Filipenses que o querer e o efetuar vem dele. Diz ou não diz? Para os calvinistas isto prova que Deus nos obriga a fazer o que Ele quer. Para os calvinistas. Para mim não. Não sou calvinista e até tenho horror a alguns princípios que eles ensinam. E vou explicar porquê no dia 10. Deus só... O querer e o efetuar só atua na minha vida quando eu ouço a sua voz e quando eu estou pronto a ouvi-la e obedecê-la. O Espírito Santo só atua no meu coração e me leva a fazer a sua vontade quando eu permito. Não é porque eu sou obrigado. Você está cá? Nós não somos manipulados por Deus. Nós somos moldados quando estamos na sua mão.
nós somos tratados, nós somos arrumada, a nossa vida é arrumada quando eu me coloco nas mãos dele. Por isso que ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Mas ele alivia, ele transforma, ele cura, ele liberta, mas eu tenho que vir a ele. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É preciso eu crer, é preciso eu vir, é preciso eu aceitar. Alô? Ninguém se zangue comigo. Porque nós temos uma geração muito forte de pessoas que acham que nós somos obrigados a fazer o que Deus quer. Não somos. Deus nos dá a capacidade de dizer não. Deus nos dá a capacidade de agir de forma diferente. Devemos deixar-nos estar nas mãos de Deus. Só nas mãos de Deus há que podemos ser moldados. Temos que estar nas suas mãos para Ele fazer a obra que Ele quer. Veja o que diz o verso. Não poderei, ou melhor, verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, então tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Nota o que Deus quer fazer. Deus quer fazer na tua vida o que parece bem aos olhos dele. Agora, tu queres que ele faça? Ei, tu queres que ele faça? Tu queres que Deus faça na tua vida aquilo que parece bem aos seus olhos? Ou tu queres fazer o que tu queres e o que parece bem aos teus olhos? Alô? Tu queres que Deus faça o que parece bem aos seus olhos? Ou queres que Ele faça o que parece bem aos teus olhos? Jesus disse: os meus amigos, diga comigo, são os que fazem a minha vontade. Jesus disse: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tem de estar nas mãos dele para que ele faça a obra que ele quer fazer. Queridos, Deus pode fazer algo grandioso aqui, se tu deixares Deus usar-te. Se eu só viver a pregar as mesmas coisas e ninguém se deixa moldar, ninguém se submete a Ele, irmãos, um homem pode fazer a diferença numa geração. Imagine se todos os que estão aqui se deixarem moldar por Deus. Ei, que coisa grandiosa! Há 48 mil pessoas neste concelho para ser salvas. Fora os estrangeiros. Fora os estrangeiros. Vamos deixar Deus moldar-nos. Quarto aspecto que eu tenho aqui. Na casa do oleiro sempre está acontecendo a sua obra, diz o texto. Olha o versículo 3. E descia à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. As rodas falam do mundo. Mas eu quero dizer, a casa do oleiro, sabes onde é? É o teu coração também. É o lugar onde também nos reunimos. Eu quero dizer, Deus continua fazendo a sua obra independentemente de ti. Queiras ou não queiras, desejes ou não desejes, Deus continua fazendo a sua obra. Há que deixar Deus trabalhar na tua vida. Há que olhar e ver. Há dias, ontem o Júnior estava a dizer aqui que pessoas têm sido salvas, transformadas, restauradas, algumas que passam pela relação dele. Irmãos, o que é que nós estamos a fazer para que outros sejam salvos? O que é que nós temos feito? Deixa-me dizer, se tu não fizeres, Deus levanta outro. A Bíblia diz, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Diz a palavra do Senhor. Vamos buscar Deus com todo o nosso coração. Deus continua fazendo a sua obra. Deus não para mesmo que tu pares. Alô? Deus não para mesmo que tu pares. Por fim, para terminar, compreender que Deus pode, Deus quer, Deus faz algo grandioso quando estamos sempre disponíveis para que Ele nos molde. Amém? Deus faz, Deus quer, Deus pode, sempre que eu estou disponível. Eu queria, meus amados, que nesta manhã nós entendêssemos como Deus pode fazer algo grandioso na nossa vida. Amém? Não buscando ser grande.
buscando o grande, ouvindo a sua voz, obedecendo à sua voz, colocando a nossa vida nas suas mãos para que Ele faça o que Ele quer, não o que eu quero. Porque às vezes a gente diz: pastor, eu não fui chamado para ser porteiro, eu fui chamado para pregar a palavra do Senhor no altar. Oh querido, olha que a ICIR é uma igreja muito querida. A ICIR deixa-te orar pelos enfermos, expulsar demónios. A ICIR deixa-te orar, ressuscitar os mortos. Se Deus te quer usar, deixa-te usar. Olha lá, o lugar do teu trabalho precisa de um pregador. O teu prédio precisa de um pregador. O lugar onde tu estás a trabalhar, onde tratam mal, alguém precisa de cura divina. Vai lá orar. Ora. Deixa guiar-te pelo Espírito Santo. Deus não levanta pessoas para destruir a igreja. Deus levanta pessoas para edificar a igreja. Deus não levanta pessoas para fazerem a sua vontade. Deus não levanta pessoas para viverem na sua vontade, mas na vontade dEle. Amém? Se tu vives muito de acordo com a tua vontade, é possível que não estejas a viver na vontade de Deus. Se tu vives a viver como tu queres, ou ir para onde tu queres, ou fazer como tu desejas, é porque Deus não está a dominar a tua vida. Porque no meu Jesus eu vejo no exemplo dele que havia momentos que ele não queria aquilo. Você acha que Jesus gostou da cruz? Você acha que Jesus gostou da cruz? Quando ele estava no Getsemane, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Sabe o que é isso? Diz que é possível isso acontecer. Podíamos chamar aqui alguém especializado em anatomia, questões emocionais e como... Alguém aqui já nervoso transpirou? Alguém? Eu já. E até acontece-me fácil. Não é fácil. Num estado de nervos forte, eu começo a transpirar. Jesus não estava nervoso. Jesus estava quase que, vou dizer uma heresia, posso? Quase que em pânico. Mas sabe porquê que ele estava em pânico? Não era o medo da cruz nem das chicotadas. Porque isso para ele era fácil. Era só dor. Era receber os teus pecados, Danilo, os meus, os vossos. Porque o pecado é a ausência de santidade. O pecado é ofender Deus. Você está cá. O pecado é algo que Deus abomina. E Jesus ia receber o pecado da humanidade toda. Não sendo pecador, porque nunca pecou, ele ia receber o pecado de todo o mundo. Mas o seu corpo era saudável. Vocês sabiam que ele não tinha problemas de diabetes, de ácido úrico, colesterol, não tinha problemas de falta de memória, ele não tinha amnésia. Sabia disso? Jesus era perfeitamente saudável com 30 anos. E ele recebeu todas as doenças da humanidade. Todas. Até dizem os teólogos que as 39 chicotadas têm como base 39 espécies de doenças do ser humano. Ele recebeu todas as nossas enfermidades. E o pânico de Jesus não era a cruz, nem as chicotadas. Que a gente gosta de fazer drama com isso. Gosta ou não gosta? Mel Gibson fez um filme fantástico. Mas aí, para mim, ele falhou. Porque o momento de maior dor centra-se em dois momentos. O momento do Getsemane, em que o seu suor se transformou em gotas de sangue, que é um sofrimento atroz, de profunda agonia. Ele orava, ele intercedia, pelo que percebemos, teve 1 hora em oração. Aquele momento de profunda dor
transformou o seu sofrimento em suor e por fim o sangue começou a sair pelos seus poros. E quando Jesus é preso, e quando Jesus é chicoteado, ele é preso sem condições de tomar banho, porque a sua pele estava ensanguentada já. Isto não se revela no Mel Gibson, no filme. Porque a Bíblia diz que se transformou em gotas de sangue. Quando Jesus chega à cruz, há o segundo momento mais duro, que é o momento em que ele declara: porque Deus meu, porque me desamparaste. Como é que Jesus pode viver por uma fração de tempo em que o pecado, em que as doenças, em que diz a Bíblia que agradou a Deus moê-lo e enfermá-lo, para que pelas suas pisaduras, por causa de tudo o que ele sofreu, eu possa ser curado e sarado e liberto e perdoado? Jesus não gostou da cruz. Jesus não, mas era a única maneira de eu ser salvo. E se eu quero ser como Jesus, e a geração do século XXI precisa de homens, mulheres, jovens, crianças, capazes de querer ser como Jesus. O nosso padrão não é o pastor Paulo Ferreira, o nosso padrão não é nenhum dos pregadores que nós gostamos, o nosso padrão é Cristo. Porque esses pregadores todos muito bons e sábios e inteligentes pecam, erram, falham. Têm momentos bons e maus na sua vida. Mas Jesus não. Queridos, vamos procurar por colocar a nossa vida em suas mãos. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos onde tu estás. Eu não sei qual é a razão pela qual estás aqui. Mas tu estás aqui para ser moldado por Deus. Estás aqui para ouvir a sua voz, para te entregares a Ele, para deixares Deus tomar conta da tua vida. Levanta as tuas mãos para os céus, começa a orar, começa a buscar a Deus. Quem sabe, começa a pedir perdão dos teus pecados. Entrega a tua vida a Jesus. Diz: Deus, toma conta de mim. Diz: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero que tu faças em mim a tua vontade. Tal como estavas fazendo na casa do oleiro, a obra que tu querias. Deus, chama-me, usa-me, faz em mim a tua vontade. Diz isso para Deus com todo o teu coração. Se quiseres ajoelhar, ajoelha. Se quiseres prostrar, prostra-te. Mas não saias deste lugar sem entregar a tua vida a Jesus Cristo. Não saias deste lugar como entraste. Talvez tu digas: pastor, eu estou caminhando com Deus. E eu fico feliz por isso. Mas, meu querido, começa a ouvir a voz do Pai. Prostra-te. Tal como Jonas ouviu a voz de Deus, embora tenha tentado fugir, mas logo mais ele voltou ao lugar que Deus mandou. Há aqui muitos Jonas neste lugar. Eu fui um deles. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesta manhã. Queremos pedir perdão dos nossos pecados. Queremos pedir que Tu moldes esta casa conforme a Tua vontade. Moldes-me a mim, transformes o meu coração. Me faças ser o servo que Tu queres que eu seja. Me libertes de tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que oprime a Tua vontade na minha vida. Pai, eu oro por cada irmão, cada amigo, cada visitante, cada estrangeiro, cada português, cada um que ouviu e está a ouvir e virá a ouvir esta palavra. Que Tu possas transformar as nossas vidas e moldar-nos conforme a Tua vontade.
Pai, nós queremos que o querer e o efetuar em nós seja produzido pelos teus sentimentos, seja produzido pela tua vontade. Pai, que eu quero viver debaixo da tua vontade, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, para quando estiver a falar com um patrão, com um amigo, com um empregado, com alguém na loja, na igreja, em qualquer lugar, tu possas conduzir as minhas palavras para que sejam vida, para que de mim saia água viva para brotar vida eterna. Oh, Papai, toma-nos em tuas mãos. Limpa os nossos corações, perdoa os nossos pecados e toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.